Flamengo trouxe hoje um pouco de transparência para o torcedor rubro-negro que tanta gente cobra. O que a gente já esperava, uma coisa muito simples, não trouxe aí também a previsão de volta, mas, de qualquer forma, confirmou que Bruno Henrique e Arrascaeta, sim, estão lesionados e começam a fazer o trabalho para estarem aptos o mais breve possível. E aí já começa também a gente poder falar sobre quando vai voltar, já que a Copa do Brasil é daqui a 9 dias, Marcão. Então, muito difícil deles estarem de volta já para esse primeiro jogo contra o Atlético Paranaense no sul do país. Mas, em contrapartida, também podemos falar sobre Diego Alves e Gustavo Henrique, que, após aí a semana, Diego Alves estava fora por causa de chuteira, bota chinelo, bota tênis, vídeo prova o contrário. E o Gustavo Henrique, que misteriosamente, ninguém sabe por quê, treinando, se lesionou. Mas eles voltaram hoje aos treinos com o Rubro Negro e podem estar aptos a jogar contra o Juventude na próxima quarta-feira. E aí, Marcão, para você poder falar um pouquinho do departamento médico e, é claro, também, já para a gente começar a mirabolar qual deve ser o time que vai a campo contra o Juventude quarta-feira no Maracanã. É contigo, Marcão. Bom, vamos lá. Hoje no treinamento surgiram aí duas boas novidades para a gente, né? O Diego Alves e o Gustavo Henrique treinando com o grupo, né? Treinando normalmente. O Diego Alves, milagrosamente, né? Da entrevista do Renato, que ele só estava de chinelo e a gente não sabia quando ele poderia calçar uma chuteira. Para hoje, estava lá treinando normal. Que bom, né? É uma recuperação recorde do departamento médico do Flamengo, né? Que ótimo, né? Recuperou ali o trauma, né? Foi no psicólogo o pé do Diego Alves, recuperou do trauma rapidinho e tá tudo certo, né? E o Gustavo Henrique, que a gente também não sabia o porquê que ele tinha sido sacado do time, né? Que ele só tinha feito o jogo em que ele substituiu o Davi Luiz, né? Ele joga ali ele joga boa parte do jogo, que o Davi Luiz sai logo no início, né? Ele joga boa parte daquele jogo, joga bem e depois ele é sacado, né? E aí dizem que ele tá com edema na panturrilha, né? Esse, pelo menos, foi o diagnóstico que deram ali logo no início da semana, junto com o edema do Diego, né? O Diego tá tendo um edema atrás do outro, né? Era um edema na panturrilha, depois um edema na coxa, e aí foram juntos. O Gustavo Henrique parece que retorna também, já fez um treinamento junto com o grupo também, então deve estar apto para jogar contra o Juventude, né? O Diego Alves, sim, é muito importante, é o titular da posição. Se ele puder jogar, e aí, cara, é o seguinte, por mais pressa que a gente tenha, por mais vontade, por mais ansioso que a gente fique, para que os jogadores do Flamengo joguem, para os titulares jogarem, não é para o departamento médico acelerar isso e tentar colocar os jogadores de qualquer jeito para jogar. Eu acho que foi uma temeridade fazer o que a gente fez com o Bruno Henrique, por exemplo. Bruno Henrique jogou o jogo inteiro do Bragantino. E depois do jogo eu falei cara, para jogar do jeito que jogou contra o Bragantino, era melhor não ter colocado o Bruno Henrique, né? Logo depois do jogo a gente falou aqui, a gente falou no Zona, a gente falou no jogo do Bragantino, no pós-jogo do Bragantino eu falei, cara, se fosse para colocar o Bruno Henrique desse jeito, era melhor não ter colocado. Entrasse com o Michael, que era um jogador que estava inteiro, né? Claramente a gente viu o Bruno Henrique se poupando. Claro, a gente de fora não sabe que o jogador está machucado, né? Para mim ele estava só se resguardando ali e tal. E aí logo depois vem também, né, a notícia de hoje de que ele está sim com uma lesão, e aí de novo uma lesão na coxa, né? Só que essa parece que é grau 1, né? É uma lesão menor. Para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, a gente vai perder o jogador, não vai ter jeito, né? E aí a gente vai jogar sem Bruno Henrique, sem Arrascaeta. Voltam os jogadores da seleção. Então, assim, aquela última brincadeira que eu fiz no jogo da seleção, tava eu, o Alan, acho que o Alan tava comigo, e o Pet, tava, não sei se o Alan tava. O pessoal tava comemorando os gols, o Gabigol fez gol, acho que o Alan não tava, não. O Gabigol fez gol pela seleção, o pessoal tava... jogo da seleção, eu fico louco pro Gabigol sair do jogo, pro Everton Ribeiro nem entrar mesmo, como foi o último jogo, sabe? Porque, assim, são menos minutos que esses caras jogam lá, sabe? Para que eles voltem melhor para cá. Assim, não é nada contra o jogador, cara, adoro os dois jogadores que estão lá na seleção. Pô, eu acho que o Gabigol já é ídolo do Flamengo, já, sabe? Da instituição. Quando você for falar de ídolo, você vai ter que colocar o Gabigol em algum lugar, né? Se ele é o segundo, o terceiro, o quarto, o primeiro não vai ter jeito, cara. O primeiro é o Zico e ninguém vai tirar. Se ele é o segundo, o terceiro, o quarto, vocês coloquem onde vocês quiserem, né? Porque aí é muito pessoal essa classificação.
Mas quando você for falar de ídolo do Flamengo, você vai ter que achar um lugar para botar esse cara. Né? Não é que eu não goste do jogador, mas, cara, eu gosto dele no Flamengo. Eu não quero ele numa seleção, não. Aí a galera fica aqui, pô, não, o Gabigol tá isolado lá ele na seleção, cara. Sabe? Eu quero que ele não vá para a seleção. Eu sou bem egoísta nesse ponto. Sabe? Eu não tenho nenhuma vaidade em ver jogador do Flamengo com a camisa da seleção, cara. Principalmente porque atrapalha o Flamengo. Né? Então, assim, quanto menos esses caras jogarem lá, é melhor pra gente. Por exemplo, o Everton Ribeiro no último jogo não jogou. É melhor pra gente. Que entre o tal do Rafinha lá e que arrebente, sabe? Então, assim, eu não tenho nada contra esses caras jogarem lá e os do Flamengo ficarem preservados. Os jogadores de seleção voltam. A gente já não vai ter o Arrascaeta, porque se contundiu. E aí a contusão do Arrascaeta preocupa até para o segundo jogo da semifinal, né? E o Isla também jogou, né? Fez gol, deu assistência. O Isla na seleção do Chile é outro jogador, irmão. Também tem isso, né? Tinha que dar uma olhada nisso também. Mas fez gol, jogou os 90 minutos. Precisa ver como é que a gente vai voltar com esses jogadores aqui para a gente poder ter uma sequência. Tomara que ninguém se machuque, tomara que não... Assim, eu vejo os jogos da seleção assim, sabe? Pô, tomara que ninguém machuque, tomara que volte todo mundo bem, para que a gente possa utilizar os jogadores aqui. Boa noite, nação. Quando um clube não tem jogadores na seleção, isso significa que o clube está mal. E aí você pode comentar sobre as voltas e lesões e também comentar o comentário do Hayato Yakimura, que mandou aí pra gente. O que você acha, Alan? Um clube que não tem jogadores na seleção significa que o clube está mal? Cara, não necessariamente, meu parceiro. Porque é o seguinte, a gente vê aí clubes como o Fortaleza hoje jogando de forma certinha. Você vê clubes modestos hoje apresentando futebol, né, bom, entregando futebol. Você vê o Red Bull Bragantino, que criou dificuldades ao Flamengo, deu uma p*** nas porquinhas. Então, não dá para afirmar isso. Agora, o que atrapalha são clubes que tentam fazer investimento, né, mais alto. Hoje tem poder, né, financeiro para poder fazer investimento mais alto, melhorar, qualificar o futebol nacional. Essas equipes acabam sendo prejudicadas frente às demais. Porque a tal da isonomia é conversa, né, para boi dormir. Porque não tem isonomia no Brasil. No Brasil, todo mundo só olha para o seu próprio umbigo. As pessoas não estão preocupadas com o coleguinha. Nego não quer saber. Nego quer saber só. Muita gente agora. É uma palavra horrorosa, eu também não gosto, mas né, a tal da lacração, querer aparecer, jogar para a galera, né, gerar engajamento, ganhar like, ganhar inscritos. É isso que a maioria das pessoas hoje querem fazer e, né, pensando sempre no seu benefício próprio e nunca no bem coletivo. Então, meu parceiro, não concordo muito com essa sua tese aí ou com essa sua mensagem de que o time, se ele não tem jogador na seleção, é porque ele não está, né, certinho. Então, eu tendo a discordar dessa sua mensagem. O que pode parecer é o seguinte, por exemplo, o Flamengo faz um bom trabalho no seu planejamento, é um bom trabalho financeiro. O Flamengo contrata os melhores jogadores, por consequência, vai ter jogador na seleção. É um bom trabalho financeiro de planejamento, que a consequência é ter jogador na seleção. Agora, tem muito time bom, no Brasil principalmente, tem muito time bom que tem jogador na seleção. Tem muito time ruim, tem muito time bom que não tem jogador na seleção. Que é Bragantino. É um time bom, mas não tem gente na seleção. Tem muito time ruim que tem jogador na seleção. Que é Cruzeiro. Cruzeiro tem jogador na seleção. Marcelo Moreno é atacante da Bolívia. Perde jogador. E é do Cruzeiro. Está na segunda divisão. E mal na segunda. Tá, tudo bem, não é da seleção brasileira. Tal. Mas, por exemplo, nessa última convocação, o Edenilson foi convocado. É do Inter. Hoje, se você me perguntar, eu prefiro 1000 vezes o time do Bragantino do que o time do Inter. Para ver jogar em organização. É um time mais organizado, é um time taticamente melhor. Eu acho o time do Bragantino hoje muito mais ajeitado do que o time do Inter. O time do Inter teve um cara convocado para a seleção brasileira, o Edenilson. O Fortaleza é um time mais organizado que o Inter. Está na frente na tabela, inclusive. O Inter tá mais para trás do que o Fortaleza. O Fortaleza está em quarto, quinto, sexto, sei lá. Né? Quarto. Tá perto da gente. Né? Pois é.
Então, assim, acho que assim o trabalho financeiro e o trabalho de planejamento para se formar um elenco, a consequência disso é você ter jogador na seleção. E como o Flamengo faz muito bem isso, o Flamengo tem 2 na Brasileira, 1 na Uruguai e 1 na Chilena. E já teve 1 na Paraguaia com o Pires, já teve mais gente, né? Isso é consequência de um bom trabalho. Mas time bom, tem time bom que não tem ninguém convocado. Eu concordo com a Alan. Tem muito time bom que não tem ninguém convocado. A gente já pode até começar a dar uma projetada no próximo confronto contra o Juventude, visto os retornos e as ausências que estão por vir. Como é que você armaria o Flamengo para jogar contra o Juventude na quarta-feira? Lembrando também, é claro, até você apontou ontem na live que a gente fez juntos, que o Vitinho está fora por conta de suspensão, 3º cartão amarelo, que, por sinal, vamos falar a verdade, um dos cartões mais bizarros que eu já vi na minha vida. O Vitinho realmente desconexo da partida. Agora tu imagina eu e o Alan Nadali vendo aquele cartão ali na hora. Eu imagino. Mano, a gente falou assim, ué, que esse bicho arrumou? Esse bicho arrumou, velho. Esse bicho é maluco. Coisa ridícula. Ele conseguiu bicar o jogador, ele errou a bola e bicou o jogador. Meu Deus do céu. Vamos lá. Assim, Cleitinho, dado, né, as características do adversário, assim, eu acho que as ausências que a gente vai ter mais uma vez um time completamente desconfigurado, rapaziada. É importante a gente destacar e colocar para vocês aqui. Mas, dos males, o menor. Entendo eu que o Juventude é um adversário mais fácil do que o Red Bull Bragantino e do que a equipe do Fortaleza. É claro que depois que a bola rola, isso vai se confirmar se nós entrarmos com seriedade, entrarmos, né, forte para poder fazer um bom jogo. Então, uma vez dito isso, Cleiton, a gente tem várias ausências. A gente vai ter a ausência do Vitinho, por 3º cartão, um cartão infantil. A gente vai ter a ausência do Arrascaeta, está lesionado. Bruno Henrique, lesionado. Vamos lá, me ajudem aí. O Davi Luiz, lesionado. Departamento médico. Quem mais tem? O Pires da Motoca, que está fazendo tratamento conservador, né? Parece que é no tendão de Aquiles também, está complicado. Pires da Motoca. Quem mais tem? Arrascaeta e Bruno Henrique. Não, já vou ler. Arrascaeta, Bruno Henrique, aí você tem o Davi Luiz, esses 3. Né? E o Pires da Motoca, 4. Estavam também no DM, o Diego Alves, mas já treinou hoje, recuperou de forma rápida. Aí. Tem outro aí, então, Diego Ribas. Diego Ribas, bota aí 5. Aí tem os 3, 5 ou 6? Agora eu me perdi até na tua conta. 5. Gabigol, Everton Ribeiro, Isla, fora da seleção, já são 8. É isso aí. E o Vitinho... Tem mais, não? Será que não se jogar pro alto não pingam, não, Marcão? Não, tem o Vitinho suspenso, 9. E o Vitinho suspenso, 9. Então, aí quase um time inteiro já, né? Tá bom. Então, assim, são muitos desfalques. Aí a gente tem já hoje treinando, vamos ver se vai voltar. Deve estar disponível no banco o Gustavo Henrique, né? Gustavo Henrique hoje apareceu treinando junto com o Diego Alves. Diego Alves conseguiu calçar a chuteira hoje, não tinha conseguido no sábado, mas são aí quase 48 horas, Marcão, eu entendo. Eu já vi muita menina também, né, tendo problema, falando que não dava, que estava ameaçada, e depois de 24 horas, totalmente recuperada, já iniciando uma nova carga de trabalho. Então, nada disso atrapalha, quem sabe, Diego Alves. Diego Alves, para que ele possa retornar aos gramados, né, no próximo jogo diante do Juventude, rapaziada. Então, eu entendo que o time do Flamengo vai ser mais ou menos isso, Cleitinho. Vamos lá. Diego Alves, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Davi Luiz, não. O Felipe Luiz, o Ilharão, Thiago Maia, Andréas. Aí, parceiro, aí tem que ver quem vai jogar ali na frente, né? Então, calma. Tem que botar mais um ali. Tem que ser o Michael com o Pedro e tá faltando um para jogar ali na direita. Pela direitola. Quem vai jogar na direita, meu parceiro? Então eu faria... Eu botaria o Lázaro, tá aí. Vamos lá, de novo. Vamos escalar? Então vamos lá. Davi Luiz. Davi Luiz? Tá maluco? Diego Alves. Caraca. Diego Alves. Davi Luiz, o maluco tá bem. Diego Alves, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereba, o Felipe Luiz.
William Arão, aí Thiago Maia, Lázaro, Andréas, Michael e Pedro. Pronto. Esse é o time que eu mandaria a campo. Eu tenho duas mudanças só no meu. Então vamos lá. Que é o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio. O Renato vai mandar a campo? O que o Renato vai mandar. O Renato vai mandar o quê? Vai ter pouca mudança, né? Vai botar. Para mim, o Renato vai adiantar o Thiago Maia e vai entrar com o João Gomes no meio de campo ali, junto com o William Arão. Eu acho que o Renato vai com 4 volantes. Eu acho muito difícil de acontecer, tá? Não acho não. Principalmente visto o que o João Gomes tem. Se acontecer, vai me surpreender. O que eu acho que pode acontecer é o time que o Alan passou. Eu colocaria o Rodrigo Caio com o laudo lá. Não vai lesionar, não tem risco. Pode escalar. Pode escalar? Joga o Rodrigo Caio. E eu iria de Kennedy. O Kennedy tá uma porca, mas eu vou seguir o meu raciocínio do que eu falei na live de sexta e comentei com o Alan ontem. Eu quero ver esse maluco jogando os primeiros 45 minutos, Marcão. Ele não tem condições de jogar os 45 minutos. Eu quero ver os 45 minutos. Sabe por quê, Marcão? Esse cara, para mim, só vai adquirir ritmo de jogo jogando. Ele tá entrando, mas ele tá entrando com o time já resolvido. O jogo 3-0 ele entra, o time tá só aqui, ó, tocando bola. Não é a carga de jogo que ele precisa. Eu tenho para mim, pode ser uma merda, e eu acredito que vai ser uma merda, mas eu acho que a melhor forma de deixar esse maluco apto para jogar é tentar colocar ele 45 minutos. Deu merda, aí vai ser isso aí que o Carlos André falou. Para mim, só tem 3 opções para ele fazer para esse jogo. Lázaro, Kennedy ou Rodinei de ponta. Para mim, a única coisa que dá para acontecer é isso. Para mim, o Carlos matou. Para mim, o Carlos matou a ideia do Renato. Eu acho que o Renato vai com... Eu acho que ele vai de Rodrigo Caio. Se puder, ele vai de Rodrigo Caio e Léo Pereira na zaga. E ele vai com o Rodinei. Acho que ele matou. Eu não sei se ele vai eu acho assim, eu tinha esquecido do Rodinei, mas ele deu esse indício no último. Viado. Eu te falei do Rodinei ontem. Não. Ele deu esse indício no último jogo. Ele já entrou com o Rodinei naquela posição. Ele acabou entrando. Então, eu acho, né, agora, que na cabeça do seu Renato, pode ser, ele vai colocar o Rodilindo ali na direita, ali adiantado, e não vai entrar com o João Gomes ali. Eu não estranharia um meio-campo com Arão, João Gomes, Andrés e Thiago Maia. Não estranho, não. Mas aqui, ó, segundo o amigo aqui, eu não sei onde ele leu isso aqui, ó. Mas eu vi aqui, já xingando. Aqui, colocar Gomes, o Rodinei é foda, não sei o quê. Mas teve um amigo aqui que falou que parece que o... Porra, essa aqui, Alan. Essa aí eu tinha colocado, pô. João Gomes também está com problema no adutor. Não tem como, velho. Ele não joga, velho. Jogou isso aí é prevenção. Tem jogador que joga isso aí por prevenção, cara. O Gabigol vira e mexe e joga. O Andréas estava no último jogo. Tudo bem que o Andréas se sentiu, né? Mas isso aí é por prevenção. Armindo e Fabrício falou, mas ele disse que não gosta de improvisar. Cara, o Rodinei é uma baita improvisação. O Bruno Viana jogou de volante, cara. Então, assim, já caiu por terra isso aí também. Para quem não sabe, um dos responsáveis pela preparação física é um funcionário que o português afastou quando chegou no clube de regata do Flamengo. Só que esse funcionário, ele tem, né, vamos botar assim, imunidade. Não é imunidade a palavra, mas ele não pode ser desligado. Estabilidade é a palavra. É isso, ele tem estabilidade. Boa, Marquinhos. Ele tem estabilidade por ser da CIPA. Então, ele não pode ser desligado do clube e ele está reintegrado e está lá à frente. A pergunta que eu vou fazer é: esse cara é capacitado para estar no clube? Se em 2019 o português chegou e botou o cara na geladeira, por quê? Alguma coisa tem, concorda? E aí, pode ser coincidência. Não pode ser coincidência, né? O cara, em 2019, não participou da preparação física, o Flamengo voou. Teve lesões? Teve. Mas teve um ano ali, né, com o número de lesões baixo. Aí agora, você pega e 2021, mas aí teve o problema do maldito aí da Covid, teve um problema e tudo mais. Aí cada um quer puxar para o seu lado a farinha para poder tentar diminuir a culpa do departamento médico. Aí a pergunta que eu deixo aqui também é o seguinte: saiu uma matéria no Globo falando que o número de lesões também está similar. Não é nada tão discrepante
né? Eu e Cleiton, ontem nós falávamos nisso. Cara, seria importante trazer um especialista aqui. Alguém que entenda, que trabalhe no futebol, para que possa dar um parecer, porque às vezes a gente fica criticando aqui sem ter muito parâmetro e sem ter conhecimento de causa. Porque eu não sou médico. Eu não tenho hoje capacidade para poder afirmar. Mas que é, sim, de se estranhar o departamento médico do Flamengo, que hoje, e aí quando eu falo departamento médico, entendo, o departamento físico do Flamengo, então, vamos lá, a parte de preparação física, hoje é composta por um profissional que foi afastado pelo Português em 2019 e por um outro profissional que é aprendiz de preparação física no meio do futebol. Ah, mas eu era professor de educação física, amigão. Professor de educação física tem aos 500 milhões, para eu não falar palavrão aqui, e nego depois fica bolado comigo aqui, que não querem que eu fale mais palavrão. Então, professor de educação física tem um a cada esquina aí, meu parceiro. Tem 500. Agora, será que o cara já trabalhou no meio do futebol? O Flamengo não está mais numa fase da gente pegar qualquer pessoa, qualquer profissional, desculpa. A gente fala tanto em excelência. O Flamengo agora tem condições financeiras para ter os melhores profissionais. É por isso que eu, Alan, continuo falando do Alex Souto Maior, que saiu do clube por causa de briga com o Tanuri, por causa de vaidade. Alex Souto Maior é uma sumidade com relação à fisiologia. No Brasil, ele é o cara, maior referência, o melhor cara do mercado hoje na área de fisiologia. E esse cara não está mais no clube. Não está. E não está por causa de vaidade. Então, cara, a gente precisa entender e parar essas arestas aí, parar com essa vaidade de cada um querer aparecer mais do que o outro. Ah, o cara está ganhando um espaço maior pelo trabalho que ele fez e eu não estou, para que a gente pense no bem coletivo do clube. Então, hoje sim, eu tenho muitas dúvidas quanto ao departamento médico, ao departamento de preparação física do Clube de Regata do Flamengo, e algo que eu falo aqui, e é verdade, vocês têm que admitir, e nego dentro do Flamengo tem que aceitar, é o seguinte: hoje a preparação física do clube está entregue a uma pessoa que estava na geladeira em 2019 e a um rapaz que está aprendendo dentro do clube a trabalhar no meio do futebol, porque ele nunca teve experiência de trabalhar no futebol. Isso são duas constatações, são duas coisas corretas, certas, que eu estou falando para vocês aqui. Então, isso não dá brecha para questionamento? Deveria ser questionado lá, né? O Landim, o Braz, ser questionado o Tanuri, só que ninguém bota a cara para responder esse tipo de pergunta. O Léo aqui, ó, o Léo colocou, e eu sempre escuto algo parecido, tá, Léo? Ele bota o seguinte: estou vendo a maioria dos youtubers falando do DM, perto de uma decisão da Copa do Brasil. A própria torcida foi do clube. Sem necessidade. Vamos apoiar. A contusão teve em 2019, 2020 também teve. Assim, Leozão, cara, a gente é apaixonado pelo clube assim como você. Só que a gente entende que o clube partiu, né, de uma época muito ruim, de uma época onde nós não poderíamos nos dar o luxo de ter os melhores profissionais, para uma nova época, para uma nova era. E aí, Léo, a gente tem que se posicionar com relação a isso. Não é que eu quero fora Landim. Landim tem se mostrado um presidente. Cara, um cara que está empilhando taças. Um cara que conquistou uma de título. Ninguém já parou para pensar. Aliás, o Pedro Gambardelli outro dia falou para mim: Alan, ele me fez a seguinte pergunta: quem você acha que hoje é maior? Landim ou Márcio Braga? Olha a que ponto o Pedro Gambardelli veio me trazer essa pergunta. Porque o Landim já tem de taças, de títulos. E o presidente mais vitorioso da história do Clube de Regata do Flamengo é o Márcio Braga. Se pegarmos títulos por título, o Márcio Braga ainda está à frente do Landim. Mas é muito pouco tempo. O Landim teve 3 anos, galera. 3 anos apenas o Landim fez uma monstruosidade de títulos. Então não é que eu não quero o Landim. Só que eu não posso ser como a maioria e alguns amigos que eu tenho baba-ovo pela saco do Landim, que acha que ele está certo em absolutamente tudo que faz. E quando está errado, o argumento deles, por não ter argumento, é: eu estou ganhando título, ele está ganhando título, tá bom. Ah, eu quero ser campeão. Eu quero ser campeão. É sempre quando você lhe falta argumentos para poder debater, porque o que eu quero é a melhoria do clube. Desculpa, não dá para ter o Gustavo Oliveira, que não tem a menor capacidade de estar à frente da pasta de marketing e comunicação. Já falei aqui, cria uma pasta para ele específica. A pasta do Aspone.
do assistente de não me dá para ele a vice-presidência. Dá qualquer outra para ele. Dá a vice-presidência de comunicados oficiais. Pronto. Ele fica à frente dessa pasta ali. Vai ser o responsável pelos comunicados oficiais que o Flamengo tanto solta. Mas, cara, coloca alguém capacitado no clube à frente da pasta de marketing e comunicação. Melhora a pasta que, porra, todo mundo critica, todo mundo sabe que é deficitária, que poderia estar muito melhor. E olha que o marketing agora melhorou, porque contrataram uma empresa terceira para captar patrocinadores. Então, cara, vamos trabalhar para melhorar o departamento médico, para ter os melhores, para ter excelência. Cara, a gente contratou e tem lá duas... Como é que é o nome daquela lá que o cara entra dentro lá e parece até que vai ficar com 10... Câmera hiperbárica. Isso, a câmera hiperbárica. Meu irmão, tem duas no Ninho do Urubu. Tem duas. Equipamento de ponta, igual o Marcão falou. Cara, não dá, irmão. Desculpa, mas não dá. E aí, Leozão, a desculpa é sempre essa. Ah, tá falando isso perto de um jogo importante, isso vai desestabilizar, isso gera crise, isso gera não sei o que lá. Desculpa, Leozão, não é, cara. A gente tem que pontuar enquanto a gente ainda tá ganhando, enquanto dá tempo de acertar, sem que gere um caos. Por quê? Porque é melhor dessa forma do que quando tiver tudo errado, dando tudo errado, que tiver um problema grande, aí as pessoas vão se mexer. Só que, infelizmente, a gente só sabe olhar dessa forma. Já tem alguns sites e algumas pessoas falando que o Flamengo está monitorando a situação do Soteldo, que hoje atua no Toronto, no Canadá. E aí, Marcão, o que você acha da possível vinda do Soteldo para a próxima temporada? Acha que é uma posição que o Flamengo está precisando sim? Acha que é um bom jogador que pode dar certo no Mengão? Ou é melhor partir para uma outra, partir para um outro jogador? Eu acho que é um bom jogador, né? Teve aqui no Santos, é um bom jogador. Mas acho... Tem algumas coisas nessa vinda do Soteldo que meio que não encaixam, né? Primeiro que o Soteldo joga pela esquerda, né? E aí na esquerda a gente tem o Michael, a gente tem o Bruno Henrique. Assim, aonde encaixaria o Soteldo no elenco do Flamengo ali, né? Assim, ele é um jogador pelo lado esquerdo, majoritariamente pelo lado esquerdo, né? Joga do outro lado invertido? Joga, até joga, né? Assim como o Michael joga do outro lado invertido e que a gente nunca usa, né? A gente prefere não inverter o lado do Michael, a gente inverte outro jogador, a gente inverte o Vitinho, mas não inverte o Michael, né? A mesma coisa aconteceria com o Soteldo. Mas o Soteldo é muito bom jogador. Lembra? Jogava o Marinho pela direita e o Soteldo pelo lado esquerdo. É um bom jogador? Eu acho que é. Eu acho que não é um mau jogador, principalmente aqui para o futebol brasileiro. Eu acho que é um jogador que tem espaço aqui no Brasil, mas é um jogador que para o elenco do Flamengo eu acho que não tem vaga hoje. Não sei qual é a programação, não sei qual é o planejamento do Flamengo para o seu elenco, se tem algum jogador de saída ou com proposta para sair, alguma coisa, fala. Rapidamente, Marcão, o Ameixa está chamando nós aqui de burro, mandar um abraço para o Ameixa. Ele falou assim, na opinião dele, né, o Soteldo joga na posição do Arrasca. Eu não lembro de ter visto jogar. A pergunta que eu vou fazer ao Cleito aí, e até mesmo a galera do chat, o amigo está colocando aqui, que na opinião dele, ele falou, cara, o Soteldo joga criando ali pela posição do Arrascaeta. Eu não lembro, Alan, não lembro de ter visto o Soteldo jogando nessa posição de armador. Ele joga pela esquerda, sim, mas as características de jogo são completamente diferentes. Exato. E cai muito pela direita também, tá? Quem viu o jogo Brasil e Venezuela aí nas eliminatórias, viu ele caindo pela direita. Eu acho que a assistência dele, inclusive, sai de um cruzamento vindo da direita. Então, assim, é um jogador que joga muito pelas pontas. É só você lembrar que toda vez que jogava Santos e Flamengo em 2019, era Marinho dando canseira no Felipe Luiz e o Soteldo dando canseira no Rafinha. Era exatamente isso. É isso aí. Então, assim, eu acho, assim, as características são diferentes. O posicionamento no campo, se você pegar um mapa de calor, pode ser que ali o Arrascaeta e ele até ocupem ali. Eu não vejo seleção... não vejo jogo da seleção venezuelana, mas segundo o DR aí, já é o segundo. Falou que ele joga por mas olha só, na Venezuela ele é o dono do time na Venezuela. A real é essa. Então é ele mesmo. Então é ele que tem que construir jogada. Eu tô falando pelo que a gente viu no Santos. No Santos não era ele.
Era até o outro rapaz lá, era um outro estrangeiro, moreninho, como é que era o nome dele? Cabeça raspada. O pessoal aqui vai. Carlos Sanches. Quem era o meia de criação do Santos era o Carlos Sanches, e aí tinha o Marinho de um lado e o Soteldo do outro. Era assim que jogava o Santos. Né? Então, assim, o Soteldo era um cara de muita velocidade pela ponta, quem criava mais era o Sanches. Então, no Flamengo, assim, quem batia mais na posição com o Arrascaeta seria o Sanches. Na minha visão, tá? Sim, não é, eu discordo um pouco da sua visão, mas seria isso aí. Acho que é um bom jogador. Acho que por exemplo, comparar com o Michael. Eu não sei, não. Eu acho o Soteldo até melhor que o Michael. Agora, tecnicamente, acho que é um jogador mais refinado e tal. Mas o que a gente vai fazer com o Michael? A gente pode ter uma coisa, isso aí. De dinheiro. O amigo colocou aqui. A não ser que o Michael possa estar de saída, eles têm um plano de negociar o Michael aí para substituir, para ter um jogador ali jogando pela esquerda, aí faz sentido, galera. Mas se não for dessa forma, eu estou na linha do Marcão, não vejo sentido. Respeito o amigo lá, o Ameixa, que falou que a gente era burro, que não sabia que ele joga ali por dentro. O DR também, um outro amigo nosso, está sempre com a gente na live aqui. Falou que sim, ele atua por dentro. Pelo menos aí ele tem jogado assim no time da Venezuela. Então pode ser, Marcão, que a gente não conheça essa característica dele e ele pode vir a ter e desempenhar esse papel caso seja necessário. O Flamengo está pedindo a CBF para que na próxima convocação, até passei aqui ontem, Marcão, próximos jogos de compromisso FIFA é dia 11 de novembro e dia 16 de novembro. E o Flamengo vai pedir à CBF para que não haja jogadores convocados para a seleção brasileira, provavelmente alegando motivos de já estão classificados, para que convocar os nossos jogadores? Deixa aqui, vamos precisar. Fora que vai ser praticamente aí 1-2 semanas antes do jogo da Libertadores, o jogo decisivo da Libertadores. E eu queria saber de você. Coerência é a única coisa que a gente pede para o senhor Tite, né? Tá na hora dele tentar algumas coisas novas, porque essa seleçãozinha aí eu vou te contar, hein? Cara, eu tava comentando até com o Rafael e o Alan na quinta-feira. A Bélgica dispensou o Lukaku, né? Do terceiro e quarto lugar da Liga das Nações. Porque ele estava com sobrecarga muscular, então a Bélgica pegou o Lukaku e falou assim, olha só, volta para o seu clube, e avisou o Chelsea, falou, cuida do Lukaku aí que ele está com sobrecarga. Em qual planeta do sistema solar você acha que a CBF faria isso com algum jogador de qualquer time? Não estou falando do Flamengo em específico, não. Eu acho que não tem a menor possibilidade disso acontecer. Vendo pelo lado dessa data FIFA em específico, são 11 dias para a final da Libertadores. O dia 16, que é o dia do último jogo, dá 11 dias da final. Eu me lembro de 2019, os times tiveram que ir um pouco antes. Vocês lembram? Eles não vão 2 dias antes do jogo. Eles cumprem uma programação na cidade. A promoção do jogo, eles têm todo um ritual lá a ser cumprido. Eu não sei quantos dias antes são, Alan. Não sei se você lembra. Se é 1 semana, 5 dias, eu não sei. Não chega a ser isso tudo, não, mas. Eu não lembro. 3 dias só? Só 3? O quê? Que é a convocação? Não. O Flamengo tem que estar em Montevidéu alguns dias antes. Eu lembro que em 2019 a gente teve que chegar no Peru alguns dias antes. A delegação chegou antes. Porque tem a promoção do jogo, tem um treino lá. Também tem o reconhecimento de gramado, pô. Isso, são alguns dias antes. Eu não lembro quantos dias são. O Carlos André falou que são 6 dias antes. Acho que não é isso. Falou que são 10 dias. 10 dias eu acho que não são. Aí é o seguinte. Seria um bom senso o Tite não convocar. Vamos lá. Que dia foi a final mesmo? Dia 27. Não, que dia foi a final de 2019, pô? 23, pelo amor de Deus, Alan. 23 do 11. Flamengo chegou dia 20, 3 dias antes. Acabei de puxar aqui, ó. Bem-vindos, abraçado por torcedores, Flamengo chega a Lima para a final da Libertadores. Notícia do Caê Mota, às 21h41 do dia 20 do 11, 3 dias antes do jogo. Pouco tempo, tudo bem. Seria de bom senso da CBF não convocar os jogadores nem do Flamengo e nem do Palmeiras.
Cara, na boa, não faz diferença para os caras. É o goleiro reserva do reserva. Sacou? Do Não, Palmeiras. então, mas o Everton tava nas últimas 3 datas, ele estava de titular. Eu não sei porque que o Alisson agora foi titular. De verdade. Não, porque os jogadores da Inglaterra não vieram. Simples. Tem isso, verdade. Não Verdade, foi o verdade. Alisson nem o Ederson, por isso que ele jogou. Verdade. É simples de responder. Agora, o Gabigol, cara, substitui. Tem o Richarlison, chama o Hulk. Richarlison nem convocado está sendo porque está lesionado. Chama o Hulk, velho. O Hulk não é o melhor do país, não é o artilheiro do campeonato. Chama o Hulk. Sabe? E o Everton Ribeiro agora é um reserva da seleção. Eu acho assim, não tem a necessidade de chamar. Deixa os times se prepararem para a final. É menos uma polêmica para a CBF se meter. Sabe? Seria de bom senso não chamar. Agora, afirmar que a CBF vai ter esse bom senso, que vai ter sabe? Esse respeito com os dois times que chegaram à final, cara, eu não boto minha mão no fogo pela CBF em nada.